Fala, meu querido concurseiro, você que quer passar para esse concurso da PF aí, acabou de sair o resultado dos recursos administrativos da objetiva e também o preliminar da discursiva. E hoje aqui eu vou mostrar para vocês as questões que não foram anuladas, o que você pode recorrer na via judicial, quais questões vamos questionar aqui, daquelas que a gente já trouxe aqui para vocês, quais foram mantidas, quais não foram, quais são boas de anular, quais não são, né? Então, vamos embora, eu trouxe aqui no tablet para vocês todas as questões, vamos ser direto aqui e queria deixar um aviso aqui também, ó. Se você não entrou no nosso grupo ainda da PF de questões administrativas, de questões passivas de anulação, seja para delegado, seja para outros cargos, tem um link aqui embaixo para você entrar no grupo, tá? E se você tiver interesse em fazer essa anulação de questões na justiça, também vou deixar aqui embaixo o link para você mandar uma mensagem para a gente lá, caso você tenha interesse, beleza? Então vamos embora. Vamos partir aqui para as questões, tá? Vou compartilhar com vocês aqui. Antes disso, né? Como é que tá essa questão do PF? Como é que tá o contexto aqui, ó? Valia 120, cada questão valia um ponto para a gente, né? Que são as questões que a gente teve mais anulação aqui. Os outros cargos não tiveram tantas, né? Questões passivas de anulação. Então, se você for de outro cargo, manda uma mensagem lá pra gente que eu analiso se a gente teve ou não, tá? Esse vídeo aqui vai ser mais pra gente. E aqui temos, ó, ampla concorrência, a nota de corte foi 82, tá? Pra PCD foi 66 e pra negros 66 também. Então, se você tá perto dessa nota de corte e essas questões aqui você errou e tem interesse em questionar na justiça para conseguir subir, ótimo, aqui é o vídeo para você perfeito. Lembrando que o Sebrasp, ele anula um errado anula uma certa, ou seja, cada questão acaba valendo 2 pontos para você, né, no frigir dos ovos. Se você ficou por 2 pontos na nota de corte, se você conseguir anular uma questão, você em tese tem ali a nota de corte atingida, né? Então, é isso que está escrito aqui, beleza? Se o candidato deixou em branco, ele ganha 1 ponto. Se ele errou, ele ganha 2, né? Então, tem essa análise que você tem que fazer aí. Se você marcou e errou, você ganharia 2 pontos com anulação. Se você só deixou em branco, você ganharia 1 ponto com anulação. Beleza? Então, vamos embora. Questão 7 aqui do agente, a gente já fez essa questão, já analisou essa questão no outro vídeo, inclusive na live que a gente fez, analisando os RAs de vocês aí. Acompanha aqui, se você acompanha o canal, deve ter visto aí, pode procurar aí a live, que lá eu até expliquei mais a fundo, aqui eu vou passar bem rápido, tá? Qual que é a ideia de cada questão. Essa aqui é o seguinte, né? No parágrafo 2º, o intercambiamento das expressões logo e além disso, embora alterasse relações coesivas entre os períodos, manteria a coerência das ideias do texto. O gabarito preliminar foi errado e o gabarito definitivo foi errado também, tá? Onde estão essas frases, essas palavras, digo, estão aqui, ó, logo e além disso. Se você trocar o logo de lugar com além disso, né, que a questão está pedindo, essas frases, né, embora alterasse a relação coesiva entre os períodos, manteria a coerência das ideias do texto. E a justificativa é a seguinte, né? A banca considerou errado o gabarito, total. De fato, mesmo com a inversão, o texto continuaria inteligível, sem perda de sentido geral. Além disso, funcionaria como elemento de continuidade textual e logo apresentaria um reforço conclusivo. A gente até colocou aqui, ó, estritamente, além disso, a questão admite dupla interpretação, estritamente discursiva / gramatical, prejudica a progressão lógica, gabarito errado. Interpretação mais ampla do conceito de coerência, o texto permanece coerente, gabarito certo, tá? Então, essa questão aqui também é questionável, tá? Justamente para que seja anulada, né? Não é nenhum pedido de alteração de gabarito nessa questão, porque tanto o certo quanto o errado vai cair no mesmo problema, tá? Dessa interpretação dúbia, dessas 2 respostas possíveis, dessa não ter resposta possível, na verdade, para essa questão. Beleza? Questão 8 aqui, ó. A questão 8, tá? Pode mudar de acordo com o tipo de prova aí, né? Teve tipo de prova da PF, Rafa? Teve, não foi? Teve questões que mudou o tipo de prova, dá uma olhada. A frase, né? Então, olha, muito cuidado com esse tipo de prova aqui. A questão 8 que eu tô te mostrando aqui pode não ser a sua questão 8, tá? Então, vamos embora. Essa questão aqui era do pronome nela, tá? Essa que a gente já olhou na outra live também. O pronome presente no termo nela, né? Tem como referente a narrativa policial. Numa análise inicial, sim, realmente tem. O gabarito está certo, o gabarito definitivo certo. Mas o que alguns candidatos alegaram e que realmente faz sentido? Esse nela aqui, apesar de se referir à narrativa policial, pode também se referir, né, à relação estabelecida, né? É um desses 2 termos, ou é esse, ou é esse. Esse está mais próximo, esse aqui está mais remoto, mas ainda assim poderia fazer sentido. Inclusive o pessoal achou essa questão viável também, mandou pra gente, a gente pagou meio ponto, né, naquela coisa que a gente fez lá de dar uns 50 reais no Pix para quem mandasse uma questão passiva de anulação. Então, essa aqui foi mantido o gabarito, tá? Embora o gabarito considerado certo, a questão é ambígua e realmente é. O pronome nela pode retornar a 2 antecedentes femininos, pode retomar 2 antecedentes femininos no texto. A relação estabelecida e a narrativa policial. Ambos continuam fazendo sentido aqui, né? Se você fizer essa análise do pronome nela aqui, beleza?
Outra questão, a 14 ou 16, aí, dependendo do seu tipo de prova. Essa aqui, pessoal, essa aqui é uma questão boa. De todas essas que eu tô falando, essa aqui é a melhor de todas para anular. Por quê? É do princípio da razoabilidade. O que fala a questão? O princípio da razoabilidade é considerado um princípio implícito da administração pública e se baseia naquilo que se situa dentro dos limites dos aceitáveis. Tudo tá certo, exceto isso aqui, ó. Isso aqui é muito questionável, tá? Por quê? Porque a Constituição, realmente o princípio está implícito, não está escrito razoabilidade lá na Constituição Federal. Mas, né, nas normas infralegais, está escrito lá expressamente. Se você pegar a Lei 9784, ela fala, que regula o processo administrativo federal, incluindo expressamente o princípio da razoabilidade. Está escrito certinho lá no artigo 2º da Lei 9784. Pode abrir aí, que vai estar escrito lá razoabilidade. Então, a questão não diz se era na Constituição Federal, ela falou noções de direito administrativo, né? Então, dentro da administração pública, de caráter bem geral mesmo, e não é, ele é um princípio explícito, tá? Esse aqui é explícito, se a gente for olhar as normas infraconstitucionais, especialmente a Lei 9784, que regula o quê? O processo administrativo, tá? Essa lei é muito importante, ela caiu na prova, os candidatos tinham que estudar ela, então é muito difícil da banca vir aqui e falar que esse princípio é implícito, quando, na verdade, esse princípio está expressamente previsto em uma lei, pessoal, não está previsto nos manuais de direito administrativo, na doutrina, não, está na lei, é expresso, tá? Que o processo administrativo federal, ele se regula pelo princípio da razoabilidade, está muito expresso lá, né? E a questão não deixou isso claro, se era pela Constituição, se era pelas normas legais, se era pelo quê, né? Era análise doutrinária, não sei, entendeu? Então a própria doutrina diverge também dessa questão de se está explícito ou se está implícito, beleza? Então essa aqui, muito boa também para ser anulada, tá? Pra gente. E a questão 21? A questão 21 é a seguinte: a pesquisa e lavra de minerais em terras indígenas só podem ser efetivadas mediante autorização do Congresso Nacional. Gabarito mantido, foi certo, foi certo. É quase, né? Essa questão é quase uma cópia da Constituição Federal, tá? Do artigo 231, parágrafo 3º, que fala o seguinte: aproveita os recursos hídricos, incluindo potenciais energéticos, a pesquisa, lavra de riquezas minerais. Aqui começa a questão. Em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional. Ponto final. Só que a Constituição ela fala um pouco mais. Ouvidas as comunidades afetadas, ficando desassegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Então, a questão depende só do Congresso Nacional? Tese não, né? Depende de ouvir também as comunidades afetadas. Não é só do Congresso Nacional, porque a questão botou um ponto final, né? O ponto final aqui na questão, antes de resolver, né? Antes de terminar a exigência constitucional, torna essa questão aqui errada, né? Na verdade, porque está faltando informação, né? Não é só autorização, né? Tem um só aqui, se você percebeu, só podem ser efetivamente de autorização do Congresso. Também ficou meio ambíguo se você parar para pensar, tá? Por quê? Porque também tem que ouvir as comunidades indígenas, tá? E aqui, claro, tem uma discussão aqui? Tem, né? Mas as comunidades indígenas vão ser só ouvidas, elas não vão opinar, elas não vão... quer dizer, vão opinar, só que a palavra delas não vai contar tanto, porque quem vai analisar é o Congresso. Eles vão ser ouvidos, mas não quer dizer que vai ser acatado. É um argumento, tá? Mas ainda assim, não tira a ambiguidade da questão, tá? Porque veio informação incompleta, tá? Ela está cobrando letra de lei? Cobra letra de lei inteira. Não para aqui no meio, ainda mais quando tem uma informação mega relevante como essa aqui, faltando, porque muitos candidatos marcaram essa questão como errada, tá? A autorização do Congresso isoladamente não é suficiente para validar a pesquisa e a lavra de minerais em terras indígenas, beleza? Então essa é boa também. Induz o candidato ao erro, na insuficiência da redação, todo esse argumento. Agora vamos lá, questão 12. Essa aqui, pessoal, dá para questionar a alteração do gabarito. Por quê? Quando a gente fez essa análise naquela live anterior, a gente falou, cara, essa questão aqui ela vai ser anulada, porque seja o certo ou seja o errado, essa questão continua sem resposta. E eu vou dizer por quê, tá? Eu vou explicar primeiro a questão, depois eu explico o ponto de vista do que o pessoal mandou nos recursos administrativos e depois eu explico o ponto de vista de por que ela tem que ser anulada mesmo com a alteração de gabarito, tá? Vamos embora. O que a questão pedia, né? Conhecimento, noções de direito administrativo, a pessoa que sofrer algum dano por ato praticado por um servidor público no exercício da função poderá ajuizar a ação de indenização somente contra o Estado, tá? Isso aqui é praticamente um copia e cola lá do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que fala o seguinte: as pessoas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, ou seja, contra o servidor, né? Aqui é o agente, tá? Quem é o responsável no caso de dolo culpa? É o agente, tá? É o agente, tá? Que vai responder, tá? Por esse, mas isso aqui, a ação indenizatória que a questão pede, né? A ação de indenização, ela só pode ser ajuizada contra o Estado. Sim, né? Sim, é contra o Estado. Não posso botar o servidor público aqui nessa ação. Ele só vai responder em regresso. E quem vai ajuizar essa ação de regresso? O próprio Estado, né? O Estado vai falar, tá, um funcionário meu causou um prejuízo, eu pago, e depois, se ele teve dolo ou culpa, eu cobro dele na via de regresso. Aí uma ação do Estado contra o servidor, contra o agente, entendeu? Então, qual que é o ponto dessa questão? Por que o gabarito preliminar certo, ele fazia sentido? Fazia sentido. O errado faz sentido? Faz sentido também. Essa questão não tem resposta. Por que o gabarito está certo? Porque, querendo ou não, é a interpretação correta aqui da Constituição, né? Se você parar para pensar, somente contra o Estado é exatamente isso que está falando, tá? Então a questão relativamente está certa. Por que o pessoal falou que poderia ter recurso? Porque a Constituição traz aqui, ó, de pessoas de direito privado, tá? Pessoas de direito privado, prestadora de serviço público. Não é o Estado, é a prestadora, né? É quem está ali, a concessionária, né, do serviço público, que está ali fazendo a prestação do serviço. E aí a questão ficou meio sem resposta. Por quê? Porque não é só o Estado. Mas assim, de forma alguma, nem na hipótese do recurso administrativo do pessoal, em nenhum momento estava se questionando se o servidor público entraria ou não, porque o servidor público não entra em ação indenizatória contra ato praticado dele no exercício da função, tá? Então, não entra de forma alguma, tá? De forma alguma entraria o servidor. Só que quando alterou o gabarito para errado, deu a entender que o servidor entra sim. Por quê? Vamos ler essa questão de novo. A pessoa que sofreu algum dano por exercício praticado por um servidor público no exercício da função poderá ajuizar a ação de indenização somente contra o Estado. Se eu falo que essa questão é errada, automaticamente eu estou falando que ele pode entrar contra o Estado, que está certo, e servidor, o que está errado também, né? Então aqui a questão, seja o gabarito certo, seja o gabarito errado, a questão não tem resposta boa. Essa alteração do gabarito aqui, ó, de certo para errado, foi uma falha do Sebrasp. Ela tinha que ter feito o quê? Anulado a questão e dar o ponto para todo mundo, porque essa questão não tem resposta, seja certa ou seja errada. Beleza? Então é isso, essas são as questões que a gente trouxe aqui da PF, as questões são boas. A gente viu no outro vídeo lá questões que não eram tão boas assim, eu preferi nem acrescentar aqui. Se você está precisando de mais ponto e tem interesse em acrescentar aquelas questões que não são tão boas, dá para fazer? Até dá, só que aí a chance de ganhar já não é tão boa, né? Você tem o direito de recorrer aí, né? Seja com a gente aqui, com qualquer advogado que você quiser contratar, você fica à vontade, né, para analisar se é viável ou não. Se você achar que é outra questão, você pode discordar de mim também, você pode achar que as questões que eu falei que não são boas sim, tá? No outro vídeo, você entra lá e assiste, tá? Mas as que são boas, eu botei essas aqui, são as que eu achei relativamente ok para anular, que tem fundo de verdade, que tem um argumento bom para anular, tá? Deixa eu até voltar a tela para mim aqui. Tem um fundo bom de argumento, tá? Eu tenho uma linha de um raciocínio boa, dá pra gente trabalhar numa petição. E aproveitando também que são questões que são mais de conhecimentos próximos que um juiz teria, né? A gente não tem nenhuma questão aqui muito longe da área de atuação no juiz, até porque são questões de direito, né? Muita coisa relacionada à Constituição Federal e português, que são coisas que o juiz em tese domina. Ele tem uma análise, tem um estudo bom, ele estudou muito português para estar ali, e muito direito também, muita Constituição Federal, muito direito administrativo, com certeza, ainda mais que é processo na Justiça Federal. Então é uma matéria muito próxima da área de conforto do juiz. Ele vai analisar, ele vai entender com muito mais facilidade, né? A gente viu muitas questões sendo anuladas, por exemplo, no CNU, mas é porque lá era muito difícil também, porque dependia de parecer de professor, porque era uma coisa muito específica, né? Ergonomia, sobrecarga, não sei se você fez CNU, né? Agora é uma questão de direito mais fácil, né? De entrar com ação, fica mais fácil até pra gente como advogado escrever, não precisa de parecer, é só botar ali a Constituição Federal, a gramática e foi, né? Então é uma coisa mais interpretativa mesmo do que essa questão de técnica, né? Não é tão técnico, a nulidade das questões não são tão técnicas, e tem questões aqui que são grosseiras, né? Você deve ter visto aqui durante esse vídeo, eu te mostrei várias questões aqui boas, especialmente aquela da razoabilidade e essa anulação também que não faz sentido nenhum, beleza? Então você pode questionar essa anulação também, né, dessa questão. Você pode entrar se você eventualmente tinha marcado certo e virou errado e foi prejudicado,
você pode sim vir aqui, né, no judiciário e falar, olha, essa alteração do gabarito está errada, até porque o Sebrasp nem justificou a alteração do gabarito, né? Ela simplesmente alterou o gabarito e falou, ó, dane-se os seus recursos, eu não vou nem justificar. Então a gente acaba que nem sabe por que o Sebrasp acha que essa questão está errada, né? Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo que tem sim como judicializar, beleza? E agora que chegou até o final, vou deixar o link aqui embaixo, velho. Já fez tudo, já assistiu o vídeo, já sabe que você tem as questões, quer que eu analise sua prova, quer que eu analise sua espelho de correção para ver quais você acertou, quais você errou. Manda uma mensagem aqui no nosso WhatsApp que a gente tá lá de plantão para analisar para você sua prova, se você tem chance de passar. A gente vai analisar sua nota de corte, quais questões são melhores para você entrar. Como é que é? Formulário, inclusive tem um formulário aqui também para você preencher, tá? Nem é direto pro WhatsApp, é no formulário. Preenche o formulário aqui para você colocar os seus dados ali, quanto você tirou, quais questões dessa aqui você teria interesse em entrar, se você tem interesse em entrar em outras questões, qual é o seu cargo, pra gente analisar certinho. E aí a gente já fala com uma coisa mais avançada também, beleza? Então é isso, meus queridos, aquele abração. Fiquem com Deus, vamos embora recorrer disso aí, que tem questão boa para ser recorrida aqui. Aproveita que o concurso está no começo ainda, aproveita que acabou de sair discursiva. E tem grupo também, tá? Tem um grupo aqui para você entrar, só clicar no link aqui embaixo que eu tô te esperando, beleza? Valeu, tamo junto, tchau, tchau, falou!